Vamos a mais um destaque. Olha só, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda-feira que pretende pôr em votação no plenário do Senado um projeto que tem como objetivo reduzir o impacto da alta nos preços dos combustíveis. Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã que a Câmara fez sua parte para frear a alta dos combustíveis. Vamos acompanhar um trecho. Todos nós sabemos que não é o ICMS, não vamos cair nessa cantilena. Não é o ICMS que starta aumento de combustível, e sim a variação do dólar e a questão do preço do barril do petróleo. Tudo bem, ótimo. Isso é o que está valendo ainda na política de reajuste de preços. Mas ninguém pode negar que o ICMS é quem mais contribui para a elevação desse preço. As taxas e os valores cobrados pelos governadores, eles são extremamente altos e influenciam, claro, nessa arrecadação do preço do combustível. Com o projeto que nós votamos na Câmara, que ele pega a média dos 2 anos anteriores e faz um ad rem, ou seja, ele congela o que os governadores irão cobrar por um período de 1 ano, em cima dos aumentos que a Petrobras faz, esse valor, na época, haveria uma redução de até quase 10% no preço da gasolina. E isso não foi feito, não andou no Senado, não foi discutido, os governadores se contrapuseram, foram contra esse projeto e não deram alternativas. Ontem, em mensagem nas redes sociais, Lira subiu o tom contra governadores e contra o Senado e cobrou uma solução para a questão da alta dos combustíveis. Cristina Grêmio, você que participou inclusive dessa entrevista que trouxemos mais cedo ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News, o que achou dessa reação de Lira contra a decisão dos governadores, Cris? É todo mundo colocando os pingos nos is, né? O presidente da Câmara, hoje cedo, estava dando uma resposta aí depois que os governadores anunciaram dias atrás que vão descongelar, que até o fim de janeiro acaba esse congelamento do ICMS. E aí, obviamente, que já está todo mundo apavorado com os próximos aumentos de combustível que ninguém aguenta mais. E ele estava, de forma justa, cobrando que o Senado também dê uma resposta. Eu até vim consultar minhas anotações aqui do Jornal da Manhã e anotei o que ele disse. Ele disse que o PL foi aprovado no Congresso e poderia resultar em redução de 10% no preço dos combustíveis, mas o Senado precisa fazer sua parte e os governadores também. E é engraçado que agora à tarde parece que o presidente do Senado já deu uma declaração dizendo que em fevereiro, ele afirmou hoje à tarde que pretende pautar um projeto para conter a alta no preço dos combustíveis já em fevereiro. Então, pelo jeito, sentiu a crítica aí, né? Já é uma resposta. Vamos ver como é que vai acontecer a discussão lá no Senado agora no mês que vem. E aí, Alexandre Garcia, existe espaço para que o Congresso haja nessa questão, Alexandre? Algo que os parlamentares poderiam fazer justamente para socorrer a população diante dessa disparada dos combustíveis? O espaço é nesse ICMS. Eu acho que o Arthur Lira tem razão, né? E dá uma sacudida no Pacheco. Parece que o Senado só age sob sacudidas. O ICMS, sem dúvida, é o grande, digamos, vilão desse preço, né? Já conseguiram diminuir um pouquinho do etanol, comprando direto na refinaria, né? ou na usina. Né? Já conseguiu diminuir um pouco porque livrou frete, livrou a passagem pela distribuidora. Mas, bom, uma que o Congresso brasileiro não tem um menor poder sobre o preço do dólar, nem sobre o preço do barril do petróleo. Então, não dá para interferir. Tampouco nem passa, nem deveria passar pela cabeça deles essa história de tabelar preço. Nós estamos vivendo uma economia de mercado e todo mundo sabe que o mercado resolve essas questões. Então, acho que é por aí mesmo. Agora, eu lamento que o Senado tenha que ser empurrado, né? Ainda anteontem, eu ouvi uma entrevista aqui no Correio Brasiliense do Gilberto Kassab, que é o chefe do PSD, dizendo o PSD vai com Pacheco até o fim na candidatura à presidência da República. Lançaram a candidatura dele com toda a pompa no Memorial JK, e ele meio assim que incorporando o Juscelino, né? Então talvez esteja pensando muito nisso, numa candidatura que não tem a menor chance, né? Tanto que essa frase de Gilberto Kassab equivale a um epitáfio, né? Vamos até o fim. Qual é o fim? Então, o Senado precisa ser sacudido e precisa perceber a sua importância
já que, né, o presidente da República, pela Constituição de 1988, tem a responsabilidade pelo governo, mas não tem os poderes para governar. Os poderes estão no Congresso Nacional e o Senado tem que se dar conta disso. Acho que o Arthur Lira tem toda a razão em tudo que disse. E você, Ana? Vitor, bom, primeiramente eu queria agradecer a excelente audiência, a nossa equipe aqui mandou os números, estamos com uma audiência maravilhosa, então muito obrigada a você aí que está nos escutando no rádio, assistindo na TV, no YouTube, muito obrigado, o sucesso desse programa, obviamente, aí reside nessa audiência maravilhosa. Vitor, eu acho que nós temos que continuar colocando no radar a privatização, né? Aqui nos Estados Unidos nós não temos a Petro USA, temos um mercado livre, um mercado aberto de concorrência, onde no final aí dessa cadeia quem sai ganhando é o consumidor, é aquele que coloca uma margem menor de lucro, coloca os estados que têm os impostos menores em relação ao combustível, e nós precisamos continuar falando da privatização aí da Petrobras, abrir esse mercado para o Brasil, para que nossa cadeia também, o final desse efeito cascata, seja no consumo, no consumidor, no brasileiro consumidor, né, de combustível. Nós temos tantos problemas para o Congresso resolver, né, uma população aí que não tem, grande parte da população que não tem saneamento básico no Brasil, nossa educação, a nossa segurança, saúde. Eu acho que esse é um tipo de problema que o livre mercado ele pode resolver. Ele tem aí as suas ferramentas de pensar no consumidor, né, a livre concorrência, de uma forma onde quem vende sai ganhando, quem compra sai ganhando. Acho que Alexandre Garcia deve lembrar, né, nos anos 80, quando o Ronald Reagan foi eleito aqui nos Estados Unidos, ele teve aí uma reforma, né, um plano de privatização gigantesco, foi muito criticado nesse plano de privatizações, e dentro desse plano de privatizações, como presidente americano, foram aí mais de 25 anos de prosperidade. Queria até aproveitar a presença aqui do Alexandre e perguntar para ele o que ele lembra dessa época do presidente norte-americano, que foi muito criticado também, muita gente falava é apenas um ator de filme B, e dentro desse plano liberal dele de privatizações, hoje os americanos colhem aí um leque, uma gama enorme de poder de escolha. Foi Ana Paula, foi o grande presidente americano desses tempos contemporâneos, né? Foi quem acabou com a União Soviética, forçando a União Soviética à corrida daquela guerra nas estrelas, né? Ronald Reagan foi a grande surpresa, saiu de Hollywood para a Casa Branca, né, depois de ter governado a Califórnia, e foi a gratíssima surpresa, tanto que tentaram matá-lo, né? Ele levou um tiro. E agora, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, Ana Paula, para lembrar que a Petrobras foi vítima, né, da mais gigantesca corrupção desse país, né? E que, embora o Supremo tenha, digamos assim, apagado, né, limpado a ficha dos corruptos, mesmo assim, eles devolveram mais de 6 bilhões para os cofres da Petrobras. Mais de 6 bilhões foram devolvidos. E essa nova administração da Petrobras, do general Silvio Luna, conseguiu reduzir a dívida. Agora, não conseguiu recuperar a refinaria enferrujada de Pasadena, o que deixou lá com o Evo Morales na Bolívia, a associação com o Chávez na refinaria Abreu e Lima, né? Isso não foi possível recuperar. Então, é bom pensar, na hora que a gente reclama do preço do combustível, né, além do preço do barril de petróleo internacional, do dólar, o que fizeram com a Petrobras, do que se serviram da Petrobras. E esse é um dos grandes motivos hoje do combustível que alimenta a oposição, ter parado, ter sido fechada a torneira da Petrobras, da Caixa Econômica e de outras estatais. E você, Fiuza, para fecharmos, como é que está vendo esse embate entre Lira, o presidente do Senado, e os governadores?
Não tem embate, né? Quer dizer, essa safra de governadores tem aí um teorema que a gente pode colocar assim, inequívoco, que é o seguinte: qualquer movimento que una governadores no Brasil hoje é ruína. Eles apostam na ruína. Isso é uma safra de governadores medonha, de propósitos medonhos. E eu não estou fazendo nenhuma análise sofisticada, isso está na cara, está na cara. Seja para a questão de ICMS, seja para a questão de tentar colaborar com política de preço, eles vão agir para arruinar sempre, porque é isso que eles estão fazendo de forma desvairada, na nossa cara. Olha a coleção que nós temos aí. João Dória, uma revista, né? Uma revista, esse também vai ser julgado aí pela história. Uma revista que faz um lockdown absurdo, destruidor, manipula dados para dizer que aquele lockdown grosseiro, que nunca teve um mapa de contágio, nunca teve uma aferição sobre distanciamento em transporte, não teve nada. Aquele centro de contingência, que é uma usina de propaganda mal feita, falando cloroquina, tudo que eles puderam fazer, taxas fantasiosas de eficácia de vacina, esse governador fez. É uma revista, um completo irresponsável, que só pensa naquilo, assim como aquele Eduardo Leite, né? Governador soviético do Rio Grande do Sul, fechando gôndolas de supermercado para dar uma de tirano, que nem os australianos. Isso eles estão apostando, isso aí é um ativo de mercado. Está aí o Gilberto Kassab dizendo, iremos até o fim com o Rodrigo Pacheco. Ô, Kassab, quem é o Rodrigo Pacheco? O Kassab, ele é um instrumentador, né, de política, de bastidor. Então ele fez a conta, Rodrigo Pacheco, jovem, outsider, senador por Minas, remediado, presidente do Senado, fazendo um padedê ali com o Supremo Tribunal Federal em algumas questões lamentáveis, como na CPI, por exemplo, que o Supremo mandou instalar, ele instalou rapidinho, não fez a crítica devida naquela barbaridade que transcorreu naquela CPI do Renan Calheiros. Aí o Kassab acha que é isso, que é você dizer assim, não, eu tenho esse quadro. Você não tem quadro nenhum aí, Kassab. Você não tem quadro nenhum. Às vésperas do 7 de setembro, o Rodrigo Pacheco dizia que não tinha motivo para o povo ir para a rua. O povo estava indo para a rua por liberdade, né? Quem se esqueceu, eu ajudo a lembrar aqui. Por liberdade, contra a tirania vinda de altas cortes, vinda de governos do Estado, tolhendo a liberdade, fingindo que estavam fazendo política de segurança sanitária. O Rodrigo Pacheco disse, até a questão dos preços aparecia nesse discurso, podem procurar. Não, o que nós temos agora que protestar é contra a elevação de preço, quer dizer, ele estava fazendo como o Sérgio Moro está fazendo agora, irresponsavelmente, quer dizer, não, a inflação é do Bolsonaro. A inflação mundial da pandemia é do Bolsonaro. A alta de preço é do Bolsonaro. O combustível, tudo que é ruim é do Bolsonaro. O Gilberto Kassab e o Rodrigo Pacheco acham que isso é cacifar um candidato a presidente. Eles estão redondamente enganados, a não ser que as urnas tenham vontade própria. Isso é uma interrogação que está na cabeça dos brasileiros. Então, com essa conjunção, com esses governadores, Rui Costa, não vou nem fazer a escalação aqui dessa seleção macabra, né? Rui Costa, o que esse homem está fazendo na Bahia? Helder Barbalho. Quem mais que eu posso... Wilson Witzel, que foi deposto. Não tem nada a ver com banderola de ideologia, não. Ronaldo Caiado. Estão todos nessa. Entraram todos nesse ativo. Assim, vamos surfar na pandemia. É isso. Vamos surfar na pandemia. Eles acham que isso vai dar voto. Eu tenho sérias dúvidas. E justamente sobre esse tema, o aumento dos preços dos combustíveis, a nossa enquete de hoje, a pergunta é exatamente a seguinte: quem é o maior responsável pela alta dos combustíveis? As alternativas para você: o presidente Jair Bolsonaro, governadores ou o Congresso Nacional? Você deixa a sua opinião acessando o portal da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br. Acesse até o final do programa, participe, registre a sua opinião. Já já a gente traz aqui para você o resultado final. Rápido intervalo agora e daqui a pouco tem mais os Pingos nos Is. Os Pingos nos Is.
Chegou o canal de notícias mais esperado do Brasil. Informação, esporte e entretenimento. Com a tradição de mais de 80 anos de história no jornalismo. Credibilidade, compromisso com a verdade e a opinião que você precisa ouvir. Jovem Pan News. Assista na sua TV por assinatura, parabólica e também no aplicativo Panflix. Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo que você sonhou, construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo que importa para você. Você não gostaria de conhecê-lo? Estamos de volta com os Pingos nos Is e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu voltar com os trabalhos remotos na casa. Pelas redes sociais, Lira disse: trabalho remoto até o carnaval, medida necessária até vencermos essa nova onda. Também vai nos ajudar na melhor aplicação dos recursos públicos. Os trabalhos na Câmara estavam sendo realizados de forma presencial desde 25 de outubro de 2021. Cristina Grêmio, temos 1 minuto e meio, Cris, que nos diz dessa volta dos parlamentares ao trabalho remoto. Olha, já está muito claro que a Ômicron é realmente bastante contagiosa, não foram só os cientistas que perceberam isso rapidamente, mas a população também percebeu. A gente está vendo pelos números de casos aí extremamente altos e agora só se noticia os casos, né? Porque parece que não tem mais mortes por Covid, com exceção de alguns doentes que por conta de comorbidades acabam agravando, mas essa variante aí, pelo que dizem os médicos e do que foi descoberto até agora, ela ataca as vias superiores, então é uma gripe de garganta, nariz e boca, não vai mais para os pulmões. Em tese, 2 ou 3 dias aí de efeitos de gripe mesmo, de febre, dores de cabeça, dor no corpo, coriza, e as pessoas estão se recuperando. Graças a Deus, é uma variante menos preocupante, mas está contaminando muitas pessoas.